Oi, professora. Oi, professor. Eu sou a Raquel, professora de língua portuguesa do Passou. E hoje nós vamos corrigir a questão de número 13 do concurso de Sertãozinho de 2025 para a PEB 1. Vamos lá? Essa questão é uma questão que falava sobre concordância verbal. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Letra A. Existe, ainda hoje, riscos desconhecidos relativos à participação de seres humanos em viagens espaciais. Letra B. Fazem décadas que pesquisadores e cientistas se dedicam a conhecer e compreender o universo. Letra C. Realizam-se estudos acerca do comportamento do corpo humano durante uma viagem espacial. Letra D. Nunca houveram tantas pessoas interessadas na possível colonização de outros planetas. Letra E. O experimento dos cientistas contaram com a utilização de corações artificiais. O gabarito desta questão é a letra C. Vamos entender por que os outros estão errados. Na letra A gente tem um problema com o verbo existir. O existir, neste caso, precisa concordar com a palavra riscos, que está no plural. A palavra que não entraria em concordância com riscos seria a palavra originada do verbo haver, pois haver com o sentido de existir, ele não vai para o plural, no entanto, existir vai. Então, aqui teria que ser existem, ainda hoje, riscos desconhecidos relativos à participação de seres humanos em viagens espaciais. Já o verbo fazer, quando indica tempo que passou, tempo transcorrido, ele precisa ficar no singular, ele não vai para o plural. Portanto, aqui o modo que segue a norma padrão é: faz décadas que pesquisadores e cientistas se dedicam a conhecer e compreender o universo. Eu vou deixar a C para o fim. Letra D. Nunca houveram tantas pessoas interessadas. Aqui o verbo haver precisa concordar com pessoas. O verbo haver tem o mesmo sentido que existir. Verbo haver com o sentido de existir não vai para o plural. Então, nunca houve tantas pessoas interessadas na possível colonização de outros planetas. Na letra E, o experimento dos cientistas contaram com a utilização de corações artificiais. O verbo contar precisa concordar com o seu sujeito, que é experimento, e está no singular. O núcleo do sujeito é experimento. Dos cientistas não é a palavra principal do sujeito. Então, a palavra que manda neste verbo, mandar entre aspas, né? Mas a palavra que manda neste verbo é a palavra experimento. Portanto, tem que ser: o experimento dos cientistas contou com a utilização de corações artificiais. Raquel, por que a letra C é a que está correta? Porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto, seguido aqui de uma palavra que funciona como sujeito deste verbo. Se o verbo é transitivo direto, ele tem a partícula C depois dele, e na frente a palavra que vem, ela está no plural, significa que aqui eu tenho a construção da voz passiva, e não o índice de indeterminação do sujeito. Esse C, ele vai ser então uma partícula apassivadora, e o estudos é o sujeito do verbo realizar. Portanto, realizar precisa estar no plural, pois os estudos são realizados. Então, estudos são realizados acerca do comportamento do corpo humano durante uma viagem espacial. E se você sentiu alguma dificuldade neste exercício, venha estudar conosco. Somos uma escola com cursos especializados para professores que querem passar em concursos ou processos seletivos. Para mais informações, segue a gente lá no Instagram. Tchau!